Oiê, tudo bem com você? Esse vídeo é um vídeo 2 de uma história que eu tô contando, então se você não assistiu o primeiro, o link tá aqui na descrição. Então o que aconteceu foi o seguinte, estávamos eu e uma amiga minha, a gente foi num parque lá em Campinas, a gente não tinha tomado café da manhã, a gente estava morrendo de fome e a gente decidiu comer tapioca numa barraquinha ali perto. E aí tinha, sei lá, trocentos e 15 sabores de tapioca. E aí tinha um conhecido dela, que também não era tão próximo, assim, não era tão amigo. E esse conhecido tava junto com a gente, né, nessa hora da tapioca. E aí eram vários sabores salgados e vários sabores doces. E eu e ela, a gente tinha pedido um sabor salgado e a gente também tava pensando em comer algum sabor doce. Eu comecei a ler todos os nomes e tinha muito sabor com doce de leite. Então era doce de leite com coco, doce de leite puro, doce de leite com morango, doce de leite com banana, doce de leite com Nutella, com tudo que você possa imaginar. E eu comecei a falar, meu Deus do céu, olha isso, olha isso, olha isso, olha que delícia, não sei o que, não sei o que lá. E aí a moça que tava no caixa falou assim pra mim, nossa, você precisa comer o de doce de leite com morango, você já comeu? Eu falei, não, pelo amor de Deus. Só que decidimos então, eu e ela, primeiro comer a salgada, a gente também tava tomando um suco, ver como é que ficava no estômago, e aí qualquer coisa a gente comia doce ou não, ou chupava um sorvete mais tarde, enfim. Era um dia meu, assim, que eu tava curtindo, que eu tava passeando e tal, então eu não tava muito preocupada com caloria nem nada, eu tava preocupada em me alimentar. E aí, tava lá pagando, tava colocando minha senha no cartão e tal, aí esse cara conhecido dela virou e falou assim, ah, dá pra perceber que você não resiste a um doce mesmo. E aí eu olhei bem pra cara dele pensando, respondo ou não respondo? Aí eu falei, vou responder, né, porque sou uma nova pessoa depois da minha adolescência, então eu vou responder que eu acho que a pessoa merece uma resposta. Aí eu falei assim, então, na verdade, se eu precisar resistir a um doce, eu vou resistir. Porque na verdade, quem controla o que vai comer sou eu. Então, assim, eu não tenho descontrole diante da comida, sou eu que decido que eu vou comer ou não. E eu sei que você não sabe, mas eu já me controlei bastante, eu já resisti bastante a doce, inclusive eu tenho uma dieta super equilibrada, então se eu precisar, eu realmente sei fazer isso, sabe? E aí, lógico, eu já senti que eu já estava numa reatividade, eu também não precisava ter falado dessa forma, mas eu tinha me sentido invadida, né? E foi a melhor forma que eu consegui na hora também com isso, né? Porque eu senti que ele tinha me cutucado, que na verdade nem era a intenção dele, mas eu me senti cutucada, e aí eu acabei revidando isso daí. E aí a hora que eu sentei pra comer, eu dei a primeira mordida e minha garganta travou. Do mesmo jeito de antes. E aí eu falei, ai Senhor, lá vamos nós comer a tapioca sem prazer. Só que tava super gostoso, eu tava super feliz, tava um sol bonito, um céu bonito, num parque legal, com a minha amiga, sabe? Eu falei, cara, eu não posso perder tudo isso que eu tenho, tudo isso que eu tô sentindo de gostoso, porque a pessoa falou uma coisa que eu não gostei, né? E assim, também nem era, a pessoa nem era mal intencionada nem nada, uma pessoa super gente boa, e lógico, não tava ali querendo me ofender nem nada. E aí eu tava ali diante da comida e eu falei, ah, e agora? Eu não quero mais comer. Eu não quero mais comer porque daí eu vou comer tapioca logo cedo. Quando eu como carboidrato logo cedo, eu entro em compulsão alimentar durante o dia. Então eu comecei a querer me boicotar. E aí eu falei, não, pera, você acabou de falar, você tá nessa intenção de ter um relacionamento melhor com a comida, sabe? Você tá comendo uma coisa que é super tranquila, é só uma comida, vai só te alimentar. Você está com fome e você escolheu uma coisa que vai te alimentar. É só isso. É só isso. Não vai ser uma tapioca que vai estragar com todo o planejamento que você tem, não é uma tapioca que vai te dar compulsão alimentar, não é uma tapioca que vai X. Uma tapioca é apenas uma tapioca, larga a mão de ser louca. Aí eu falei isso pra mim mesma. Aí eu falei, isso, é só uma tapioca. Foi só uma frase que a pessoa falou, foi só um comentário que não foi dos mais felizes e só. Beleza, come a tapioca sem culpa, beleza, isso vai te nutrir, vai te dar energia boa, vai curtir o seu dia, olha o sol, olha o céu, né? E aí eu consegui, então, me acolher nesse lugar que tava querendo quase entrar numa, ai, poxa vida, ai, não acredito que eu não tô, sabe? E aí eu consegui escolher uma coisa mais positiva. É claro que eu ainda estou aprendendo, mas quanto mais eu tratar a comida como o que de fato ela é, apenas uma comida,
Ela não é uma coisa para preencher buraco, ela não é uma coisa para resolver meus problemas emocionais, ela não é uma coisa que vai me ajudar na ansiedade, ela não é uma coisa que vai deixar meu dia mais feliz ou menos tedioso. Ela é só uma comida que está me nutrindo, é como se fosse uma gasolina pro meu carro funcionar. É só isso que é a comida. Então, ter tido essa consciência foi uma coisa muito bacana. E aí, em relação a isso, né, do cara ter comentado e tal, eu cheguei assim, a essa conclusão, né, de que realmente ele não estava querendo me ofender nem nada, mas eu acho assim, quando a gente vai tratar com uma pessoa, seja ela qual for, mas no caso eu falo sobre obesidade, mas uma pessoa que está acima do peso, eu acho que a gente deveria ter um pouco de delicadeza de não falar absolutamente nada. Porque por mais que a pessoa seja muito bem resolvida no social e aparente ser uma pessoa feliz e uma pessoa que não se importa com a opinião dos outros, ainda assim é muito delicado você virar e oferecer alguma ajuda que a pessoa não pediu. Porque eu acredito que se a pessoa estiver sofrendo, se a pessoa estiver precisando de ajuda, se a pessoa quiser mudar, e quando, né, isso acontecer, ela vai procurar ajuda, ela vai buscar alguma coisa, ela vai fazer alguma coisa por si mesma, sabe? E aí a gente ficar cutucando a dor dos outros porque sim, eu acho uma coisa total sem sentido, sabe? E aí a segunda percepção que eu tive foi assim, eu entendo que algumas pessoas fiquem bem preocupadas com obesidade, eu entendo a preocupação que as pessoas tiveram comigo quando eu era muito obesa, né? Porque eu tenho 1,64 m, eu tinha 112 quilos na época que eu me pesei. Eu nem sei se eu cheguei a pesar mais do que isso. Então eu entendo o pânico que algumas pessoas sentiram de falar, caramba, uma menina tão jovem, com menos de 30 anos e, sabe, se abandonando desse jeito e tudo mais. Mas eu entendo, de verdade eu entendo esse carinho, esse amor, esse sentimento até de proteção que as pessoas queriam ter comigo. Mas elas pensaram em mim primeiro como uma pessoa gorda e não como um ser humano. E não respeitaram se eu tinha dor ou não, se eu queria aquilo ou não, elas simplesmente foram falando. Então eu acho que nós, quando formos falar com pessoas, né, a gente deveria lembrar que primeiro é um ser humano, que tem sua história, que tem suas dores, que tem seus medos, que tem suas inseguranças, que tem suas conquistas, que tem a sua vontade, porque tem muita gente que está acima do peso, mas que não tem problema de saúde nenhum, que era o meu caso, eu não tinha problema de saúde nenhum, e a pessoa é feliz. Né? Eu fui um bom tanto feliz, eu não era uma pessoa infeliz, depressiva, querendo cortar o punho todo santo dia, mas eu sofria, às vezes, em silêncio, e por sofrer em silêncio que eu resolvi mudar. Mas tem muita gente que não sofre, então não é legal a gente ficar lá cutucando a pessoa a troco de nada. Né? Então se a gente está preocupado com a pessoa, a gente pode respeitar a pessoa, ter empatia pela história da pessoa e só. Eu estava assistindo um vídeo recentemente do Pedro Calabres, eu acho que é assim que pronuncia, eu não sei, eu assisti pela primeira vez, eu não estava prestando muita atenção no nome, eu estava prestando mais atenção no conteúdo. E daí ele falou uma coisa interessante sobre empatia, que empatia não é você se colocar no lugar do outro. Porque quando você se coloca no lugar do outro, quando você se imagina no lugar do outro, ainda assim é você fingindo ser o outro. Então é a sua maneira de lidar, né, os seus aprendizados, tentando fazer como se fosse na vida da outra pessoa. E ainda assim vai ser a sua forma de lidar com aquilo, não vai ser a forma dessa pessoa lidar. Então, empatia de verdade é você respeitar que a outra pessoa é um universo inteiro diferente, ela lida de outra forma, não é da mesma que você. Então, por exemplo, hoje, essa é a minha relação com a comida, tem gente que aprendeu essa relação com a comida 1000 anos atrás, que tá tipo, não, beleza, a minha relação com a comida é essa, e eu não. Eu ainda precisei emagrecer os 40 quilos, tirei a pele pra agora entender que a minha relação com a comida tá doentia. É o meu tempo, é a minha história, é o meu aprendizado. Né? Por isso que eu falo pra vocês no canal, eu não tô aqui ensinando ninguém, eu estou aqui contando a minha história e caso inspire outras pessoas, ótimo. E também, se não inspirar por uma forma positiva, ótimo, assiste e fala, nossa, essa menina só fala bosta e faz uma coisa completamente o oposto que vai ser bom pra você também, né? E é isso que eu tento mostrar. Então, isso da empatia também foi uma coisa que mexeu bastante comigo no sentido de falar, sim, é um ser humano completamente diferente de mim e ele age da forma que é melhor pra ele, no tempo dele, com as escolhas dele, tá tudo certo. Né? Então fica essa minha dica, caso você queira pedir para as pessoas emagrecerem ou fica, olha, você já comeu 3 pedaços de bombom. Ai, não tem coisa mais chata do que as pessoas se meterem. Isso já aconteceu com você?
Se sim, me conta aqui nos comentários. Eu adoro trocar experiências porque eu aprendo muito também com o feedback que vocês me dão. Um beijo e até o próximo vídeo.